Olá, na aula de hoje, a aula 22B, eu vou explicar como dizer é melhor eu, é melhor ela, é melhor nós. Isso é uma construção idiomática feita com had better. Had better vai ter esse sentido de é melhor fazer tal coisa. É fácil. Vale notar que toda oração em inglês tem de ter sujeito. Portanto, se eu quiser dizer é melhor eu, o sujeito será I, ficando então I'd better, sendo que esse apóstrofo com a letra D significa a contração do had, ficando I'd better ou I had better. She'd better, é melhor ela, she'd better. O verbo seguinte, ele vem na forma base. Isso é uma exigência dessa construção. Portanto, é melhor nós irmos com eles. We'd better go with them. We'd better go with them. É melhor você estudar. You'd better study. You'd better study ou you had better study. É melhor ela vir. She'd better come. Notem que o verbo está vindo na forma base, ou seja, sem o to. É melhor Susan vir. Nesse caso, o sujeito é Susan. Susan had better come. Portanto, não utilizaremos a contração do had, pois o sujeito não é um pronome pessoal, um personal pronoun. O que mais nós temos aqui? Interrogativa. O que é melhor eu fazer? Lembre que esse é melhor é com had better. Portanto, eu pergunto com had. What had I better do? What had I better do? E o verbo na forma base. É melhor ele dormir. He'd better sleep. Se fosse uma pergunta, seria had he better sleep? É melhor nós tentarmos. We'd better try. We'd better try. É melhor Patrick fazer. O sujeito, no caso, é Patrick. Patrick had better do. Sem contração do had, pois não é um personal pronoun. É da mesma forma aqui embaixo. É melhor os garotos brincarem. Portanto, o sujeito é os garotos. The boys had better play. Mais uma vez, sem a contração do had. E lembrem que o verbo vem, nessa estrutura, ele vem na forma base, sem o to. Passo agora a explicar como dizer mandar. Vale lembrar que o verbo mandar, com sentido de enviar, remeter, é o verbo to send, que é um verbo irregular. O passado dele é sent e o particípio também é sent. To send, sent, sent. Mandar ou enviar. Ele mandou a carta. He sent the letter. Mas, só um momento. Se desejarmos dizer mandar com o sentido de dar ordem, temos aqui o verbo to tell, que a gente já conhece como sendo o verbo dizer, contar. To tell, o passado é told, e o particípio também é told. To tell, told, told. Dizer, contar ou mandar, com o sentido de dar ordem. Notem aqui, eu o mandei trazer o livro, ou seja, eu mandei ele trazer o livro. I told, passado, I told him to bring, trazer, em infinitivo, to bring the book. I told him to bring the book. Ela me mandou ficar aqui. She told me. Notem que sujeito, verbo e objeto. She told me to stay, ficar, to stay here. She told me to stay here. Compare. Ela me contou seu segredo. She told me her secret. Seu segredo, o segredo dela. Her secret. Ela me mandou guardar seu segredo. She told me to keep, guardar, to keep her secret. Nesse caso aqui em cima, she told me, ela me contou.
Nesse caso aqui embaixo, she told me to keep. Ela me mandou guardar. A gente percebe a diferença do verbo to tell, dizer, para to tell, mandar, pela ocorrência deste outro verbo após o verbo to tell. Vejamos mais alguns exemplos. Eu o mandei estudar. Eu mandei ele estudar. I told him to study. Mas se eu disser, eu o mandei trazer o livro para que eu lhe contasse uma história. Ó, mandar e contar. Já sabemos que é o mesmo verbo, to tell. Temos então, I told him to bring the book. Eu mandei ele trazer o livro. I told him to bring the book so that. Essa expressão aqui, ó, so that, significa para que, de modo a, so that eu lhe contasse uma história. I told him a story. I told him to bring the book so that I told him a story. Vale lembrar que esse eu lhe contasse, isso aqui é subjuntivo, e nós havíamos aprendido na lição 19b que o subjuntivo nós temos o presente do subjuntivo e o passado do subjuntivo. Isso aqui, esse double S, é uma dica que nós temos em português para nos auxiliar a fazer o subjuntivo em inglês, porque isso daqui é clássico do passado. Portanto, eu lhe contasse, I told him, é passado do subjuntivo, claro. Notem que todos os exemplos que eu dei até agora aparece quem foi mandado. Por exemplo, eu a mandei limpar a casa. Eu mandei ela limpar a casa. Aparece quem eu estou mandando. Então, I told her to clean, limpar, to clean the house. I told her to clean the house. Mas, se não aparecer quem foi mandado, a fórmula é completamente diferente. Notem que essa construção com o verbo to tell, dizer, contar ou mandar, só é possível se aparece quem foi mandado. Mas, se não aparecer quem foi mandado, por exemplo, eu mandei limpar a casa. Observe que a ordem ela é aberta. Não aparece diretamente quem foi mandado. Nesse caso, é como se eu estivesse dizendo, eu tive a casa limpa. Eu tive a casa limpa, sendo que isso daqui é o particípio do verbo limpar. No caso, cleaned. I had the house cleaned. Ok? Então, para eu dizer, eu mandei limpar a casa, na verdade eu estarei dizendo, eu tive a casa limpa. I had the house cleaned. Mas, se eu apontar a quem eu estou mandando, a construção é bem mais simples e é com o verbo to tell. É quase no pé da letra. Ela me mandou fazer o exercício. She told me to do the exercise. Ela mandou fazer o exercício. Notem que não aparece a quem é mandado. Então, é como se eu dissesse que ela teve o exercício feito. She had, ela teve, passado, she had, the exercise done. She had the exercise done. Portanto, essa construção é feita com have, no tempo apropriado. No caso, se for eu mandei, I had. Se for eu mandarei, I will have. E assim por diante. E o particípio do verbo principal, como aqui no exemplo. Eu mandei trazer o livro. Notem mais uma vez que não aparece quem foi mandado. Portanto, é como se eu dissesse que eu tive o livro trazido. I had the book brought. Trazido é o particípio do verbo trazer, to bring. Passado é brought e o particípio também é brought. To bring, brought, brought. Ela mandou lavar o carro. Mais um exemplo em que não aparece quem foi mandado. Portanto, é como se disséssemos que ela teve o carro lavado. She had the car washed. She had the car washed. Lembrando que o verbo lavar é o verbo to wash. É um verbo regular, portanto, passado e particípio são construídos com a terminação it, washed. Nós mandaremos consertar a janela. Mais uma vez aqui não aparece quem é mandado, portanto, é como se disséssemos que nós teremos a janela consertada. Nós teremos, futuro do verbo to have.
We will have, ou will have, the window fixed. We'll have the window fixed. E o verbo consertar é o verbo to fix, que é um verbo também regular, portanto, passado e particípio fixed. Mas, como já mencionado lá em cima, se aparece quem foi mandado, é tudo bem mais simples. Por exemplo, nós mandamos o técnico consertar a janela. Notem que aqui aparece quem foi mandado, o técnico. Portanto, isso é feito com o verbo to tell, dizer, contar ou mandar. Nós mandamos é passado. We told the technician to fix the window. Consertar é infinitivo. To fix. Bem no pé da letra, não? Só um momento. Temos aqui agora alguns exemplos de perguntas. Quando você mandou vender a casa? Note que não aparece quem foi mandado. Portanto, é como se eu perguntasse: quando você teve a casa vendida? When did you have? Quando você teve. When did you have the house sold? Vender, to sell. Passado e particípio, sold. To sell, sold, sold. When did you have the house sold? Porém, se eu disser, quando você o mandou vender a casa, observem que aparece quem foi mandado. Portanto, a construção vai ser feita com o verbo to tell. When did you tell? Quando você mandou. When did you tell him to sell the house? É um assunto que exige um pouquinho de atenção, porque essa construção, principalmente quando não aparece quem foi mandado, ela é uma construção bem diferente da nossa forma tradicional de expressar esse tipo de ideia. Mas a dica que eu dou é, caso vocês considerem esse assunto um pouco complexo, ao usar o verbo mandar, optem por mencionar também quem é mandado, porque dessa forma vocês poderão utilizar o verbo to tell e construir praticamente no pé da letra. Para finalizarmos, vejamos os nossos verbos do dia. Today's verbs. To come, came, come. O particípio do verbo to come também é come, vindo. Vir é o verbo vir, to come. E o particípio vindo, come. É melhor você vir mais rápido. Lembrem que esse é melhor você, you'd better come. O verbo vem na forma base. You'd better come faster. Mais rápido, faster. Lembre-se que com adjetivos curtos, como o caso de fast, rápido, para nós fazermos esse comparativo de superioridade, mais rápido, nós utilizamos a terminação ER, em vez da palavra more. Não seria possível more fast, porque trata-se de um adjetivo curto. Portanto, faster, mais rápido. To bring, brought, brought. É o verbo trazer. To bring, brought, brought. Eu a mandei trazer a planta, ou seja, eu mandei ela trazer a planta. Notem que aparece quem foi mandado. Portanto, a construção é feita com o verbo to tell de maneira bem simples e direta. I told, mandei, é passado. I told her to bring, trazer, infinitivo, to bring the plant. I told her to bring the plant. E por fim, temos aqui o verbo to take, que também é outro verbo irregular. O passado dele é took e o particípio taken. Tomar, levar, pegar. To take, took, taken. John mandou levar as crianças para a escola. Mandou levar. Notem que aparece aqui quem foi... Não aparece quem foi mandado, certo? Então, mandou levar. Sim, mandou quem levar. Então, não poderemos fazer a construção com o verbo to tell, que exige que se mostre quem foi mandado. Teremos de dizer, na verdade, que John teve as crianças levadas para a escola. Portanto, John had the children taken, levadas. Participe do verbo to take, taken to school. John had the children taken to school. Espero que tenham entendido. Recomendo a você que reassista esse videocast mais de uma vez,
para que esse assunto possa ser bem sedimentado. Faça seus exercícios e, em caso de dúvidas, consulte seu professor em sala de aula. Bye bye.